apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda. Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo, mas vamos voltar a gravar, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é sobre oração, tá bom? Então, eu vou ler aqui, ó, Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto ou em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Gente, faz um tempo que eu escrevi lá no grupo, eu tenho 2 grupos, né? Um católico e um evangélico. É família de Deus, tá bom? Para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. E eu estava falando sobre oração. E eu falei que Deus nos responde de 3 formas, 3 maneiras. Deus, muitas das vezes, quando a gente ora a Deus, às vezes Deus responde com não. Tipo assim, eu não quero isso para a tua vida. Deus, ele também responde com sim, sim, eu vou fazer, né? E a gente fica muito feliz como filhos de Deus, né? Qual é o filho que não gosta de ouvir sim do seu pai, da sua mãe? E muitas das vezes Deus fala assim, olha, espere, né? Ainda não é o tempo, mas aguarda que vai chegar. A sua oração eu estou ouvindo e vai chegar. Então, quando nós oramos a Deus, eu entendo que Deus ele responde de 3 maneiras. Ou ele responde não, ou ele responde sim, ou ele responde espere. E Deus, ele é um pai tão bom que a Bíblia fala que às vezes Deus ele não atende o pedido da nossa oração porque nós pedimos mal. E por pedir mal, Deus ele não atende, né, o pedido da nossa oração. Só que um pai, quando ele fala não para o filho, não é porque ele é mau, não é porque ele quer o mal daquela criança, mas porque não é para aquela criança. Então, às vezes a gente ora a Deus conforme o nosso próprio coraçãozinho, né? E a gente fala que a gente quer, porque a gente quer tal coisa, mas não é a vontade de Deus. E por não ser a vontade de Deus, Deus ele não realiza na nossa vida, né? E muitas das vezes a gente fica triste, a gente fica frustrado, a gente fica irado com Deus, a gente fica com raiva, porque nós queremos aquilo pra gente. Mas se não é no tempo de Deus, ou se não é a vontade de Deus, não adianta a gente querer colocar Deus na parede, não adianta a gente querer reclamar, né? E sim aceitar aquilo que Deus tem para nós. Então, eu estou um pouco modificada, tá, gente? E eu vou classificar, assim, em 2 coisas, em 2 linguagens. Eu vou falar a linguagem da terra e a linguagem do céu, tá bom? Se você tem a mentalidade da terra, você vai entender. Se você tem a mentalidade do céu, você vai entender, né? E muita gente tem as 2 mentalidades e é excelente isso. Então, a linguagem da terra, tá bom? Aqui fala assim, olha, quando você entrar, fecha a porta do teu quarto. Quando a gente fala de quarto, a gente fala de intimidade com Deus. Quando a gente fala de quarto, sempre é intimidade do casal, intimidade com Deus. Então, fala assim, olha, fecha a porta. Por quê? Tem vários tipos de oração, certo? Tem uma oração que a gente faz silencioso. A gente não precisa pronunciar e Deus ele escuta, Deus ele entende. E tem orações que no desespero a gente clama, a gente ora muito a Deus mesmo no desespero. Às vezes a gente fala coisas que a gente nem pensa direito. Tipo igual a Ana, né, de 1 Samuel, que ela foi orar e ela estava com certeza desesperada porque ela queria muito um filho, Deus não tinha dado, e no desespero dela de orar, às vezes só tem gemidos, o profeta Eli, né, teve na mente dele que ela estava embriagada, mas ela não estava embriagada.
Então, se você não fecha a porta do seu quarto, determinadas pessoas podem entrar e não entender o que você está orando, né? Então, quando fala assim, olha, fecha a porta do teu quarto, é para você reservar também um tempo para você orar a Deus, né? Hoje nós estamos num período difícil, certo? Precisa-se ter intimidade com Deus, precisa-se orar a Deus ou rezar, precisa-se orar a Deus. Se a gente quer chegar no céu, a gente precisa ter comunhão com Deus. A oração nada mais é que uma conversa. Para um pai ou uma mãe ir muito bem na convivência com o filho, precisa conversar, precisa dialogar, é uma conversa com Deus. Então a oração é uma conversa com Deus. É como se fosse um pai para um filho ou um filho para o pai. E quando a gente quer ouvir a resposta de Deus, ou a gente conversa com alguém de Deus, uma pessoa sábia, ou a gente lê a Bíblia, que a Bíblia é tipo a resposta de Deus, né, para o ser humano. Muitos falam que a Bíblia é o manual do ser humano. Então, quando a gente ora, a gente fala da nossa vontade para com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus quer falar com a gente é só a gente abrir a Bíblia, folhear, orar, pedir para Deus dar sabedoria para você entender, porque a Bíblia é um livro espiritual, certo? Então precisa ter sabedoria para ler a Bíblia. É bom orar para Deus te revelar o que Ele quer para a sua vida. Então, na linguagem da terra, né? Entra no quarto, fecha a porta, encosta a porta. Significa você reservar um tempo do seu tempo para Deus, né? A gente perde às vezes tempo com tantas coisas aqui da terra, e por que não, né, separar um tempo para conversar com Deus? Daniel mesmo, ele orava de manhã, tarde e noite. Muitas pessoas da Bíblia reservavam tempo para orar a Deus. A gente também precisa. Jesus, ele ia lá no monte ou na casa dele. Jesus tinha casa. Jesus, ele ia para a igreja, para o templo, e Jesus ia para o monte. E lá no monte, Jesus orava bastante, né? E muitas das vezes no nosso meio tem essa briga, ir no monte ou não ir no monte. Gente, eu vou no monte e é muito bom a gente ir no monte. Hoje eu vou no monte, antes eu não ia. Mas é muito bom a gente ver a natureza, ver a criação de Deus, orar pelas pessoas que estão lá embaixo. Então, é muito bom ir no monte, certo? Se você vai, se você não vai, ok. Mas eu sei que Jesus, ele ia no monte. Jesus, ele ia. Então é bom ir no monte. Se você quiser ir só na sua igreja, vá na sua igreja. E não critique quem vai no monte. Quem vai no monte não critique quem está na igreja, tá bom, gente? Vamos fazer assim, não vamos mais estar criticando uns aos outros. E sim, vamos apoiar as pessoas a se aproximar mais de Deus. Então, na linguagem da terra, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus, né? Você pode orar a Deus em silêncio, você pode orar a Deus clamando, porque tem momentos que dá para conversar com Deus direitinho, mas tem momentos de desespero que a gente ora e a gente nem percebe muita coisa e no desespero a gente fala coisas assim, não criticando Deus, mas às vezes quem tá de fora, se for entrar e ver você, não vai entender. Por isso que a Bíblia fala, olha, entra no quarto, fecha a porta e ora a Deus, que Deus, ele vai te recompensar. Deus, ele vai ouvir. Tem determinadas pessoas que falam para mim, eu oro, mas Deus não escuta a minha oração. Não, gente, não pense assim. Deus, ele escuta todas as orações. Só que tem orações que ele não atende porque às vezes a gente pede mal, ou às vezes ele não atende porque não é pra gente naquele momento, mas depois Deus, ele vai dar. Tipo assim... Agora, na linguagem espiritual. Gente, quem é os espirituais, pelo amor de Deus? Todos nós somos da terra espirituais, mas na linguagem espiritual. Entra no teu quarto, fecha a porta, porque quando você ora, pode ter certeza que tem lutas espirituais acontecendo. Por isso que na Bíblia fala que quando Daniel ele orou, teve dificuldade para o anjo chegar com a resposta. Porque quando a gente ora, tipo assim, a gente fecha a nossa porta, tá tendo uma luta espiritual para tua oração chegar até Deus ou para Deus te responder, para chegar a resposta para você. Então, nesse sentido de fechar a porta, tenta, tipo, na sua mente ficar só você e Deus. Fecha a porta do teu coração para as coisas que é do mundo, para a raiva, para a ira, para a amargura, para a tristeza. Fecha a porta do teu quarto para a depressão, não deixa coisas assim
entrar no seu coração. Lógico que a gente passa por tristeza, por dificuldades, passamos, mas procura ficar na sua cabeça, na sua mente, só você e Deus. Tem o hino do Leandro Borges, que eu amo muito, que é Deus e eu escuto direto esse hino, esse louvor. É muito lindo. Deus e eu. Na nossa mente precisa ter Deus e eu, né? Não deixe pensamentos do inimigo aflorar na sua cabeça e você alimentar pensando que são seus e não são seus, né? Pensamentos de raiva, pensamento de tristeza, não deixa isso florescer no seu coração, não deixa essa raiz crescer na sua mente. Então, na linguagem espiritual, fecha a porta, porque vai ter lutas espirituais acontecendo. E uma coisa que eu gostaria de ensinar para você que está me ouvindo, para você que está vendo esse vídeo, ore pela igreja espiritual de Deus, certo? Os da terra, eu falo assim, olha, ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, ore pela família do seu pastor, ore pela sua vida principalmente. Se você for orar primeiro, ore por você, ore pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos, para Deus proteger, para Deus livrar de todo mal. Essa é a linguagem da terra. Agora, a linguagem espiritual, gente, ore pela igreja de Cristo. A igreja de Cristo são todas as pessoas que creem em Deus, independentemente da religião, independentemente da placa de igreja. Eu tenho certeza que quando a gente chegar lá no céu, não vai ter plaquinhas de igreja separando os crentes, não. Vai ser um céu só para todos, todos que têm fé em Deus e todos que obedecem a palavra de Deus. Então, aos espirituais, vamos começar a orar, gente, assim, ó. Senhor Deus, abençoe todas as pessoas que creem em Ti, abençoe, a noiva do Cordeiro, abençoe as pessoas que querem, que chama, assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Que chama Jesus para a vida daquela pessoa. Então, vamos orar uns pelos outros. Na sua oração, fala assim, Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles que creem em Ti, dá mais fé, dá mais amor, ore pela sua igreja, pelos membros da sua igreja, mas foca também na igreja espiritual. Na teologia tem uma disciplina que é eclesiologia, que fala sobre as igrejas. Existem as igrejas físicas, certo? Que são as empresas, são os templos físicos, mas existe a igreja espiritual. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Tem pessoas que eu não conheço, exemplo da África, de outros lugares eu não conheço, mas servem a Deus. Então se eu orar assim, Deus abençoa a igreja espiritual, vai alcançar essas pessoas. Vamos pedir a Deus um reavivamento espiritual no nosso meio, pedir a Deus um reavivamento espiritual nas igrejas, para as pessoas serem cheias de Deus. Quem tem fé, ser cheio da presença de Deus, ser cheio de fé. E quem não tem, que Deus venha os abençoar da mesma forma e que Deus venha salvar a todos. Então vamos orar a Deus. E aqui, ó, o Alex, ele é um adolescente de um dos grupos e ele tem umas perguntas bem interessantes, né? E ele perguntou qual é a oração mais poderosa, se existe uma oração poderosa. E tanto as pessoas do grupo como eu responderam para ele que tem a oração modelo, que é a oração que Jesus ensinou. E nesse Mateus 6, a partir do versículo 9, fala o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso foi uma oração modelo que Jesus nos deu para a gente saber mais ou menos como orar. Se você quiser orar o Pai Nosso, rezar o Pai Nosso, você faz. Mas a oração é um diálogo. Eu entendo, gente, Luciana Thaís, eu entendo a oração como uma conversa, como um diálogo. E cada pessoa tem a sua vida. Cada pessoa tem a sua particularidade com Deus. Então, eu posso orar a Deus, exemplo, eu preciso de uma cura, eu converso com Deus. Outra pessoa precisa de uma libertação, outra pessoa necessita de algo, precisa de aumentar a fé. Então, cada pessoa ora a Deus do seu jeito. Eu entendo assim, sabe? Então, existem orações modelos, né? Jesus ensinou o Pai Nosso, a gente pode ler o Pai Nosso, falar o Pai Nosso, porque é muito importante as lições que é tirado do Pai Nosso, mas foi uma oração modelo, ou seja, uma oração que ele te ensina
como orar, mas cada pessoa tem o seu particular. E aqui, ó, Jesus fala assim, olha, não fique falando com Deus com várias repetições, né? Mas seja sincero no seu falar com Deus, porque Deus, ele escuta todas as orações. Ele pode não atender a todas, mas Deus, ele escuta todas as orações. Então, vamos continuar orando a Deus. E Jesus, ele fala assim, olha, que a gente deve perdoar uns aos outros, porque se a gente não perdoa quem a gente vê, quanto mais Deus no céu vai nos perdoar. Então, perdoe o seu próximo, ame o seu próximo, né? E se quiser orar o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. É importante ensinar para as crianças a oração. A oração é a conversa com Deus. Não tem como chegar no céu, chegar na casa de alguém, se você não tem intimidade com a pessoa, se você não conversar com essa pessoa. Então, ore a Deus. Se você não tinha o costume de orar, comece a orar a Deus, buscar mais de Deus para a sua vida. Quanto mais você ora com Deus, mais intimidade com Ele você vai ter, mais intimidade com o dono do céu você vai ter. Então, gente, fique com Deus, tá bom? Que a graça, o amor de Deus, a paz venha estar sempre nos nossos corações. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém que queira saber sobre a oração, se tiver dúvidas sobre a oração. E depois eu faço mais vídeos aí, beleza? Fiquem com Deus. Ou não? Fiquem com Deus, gente. Tchau.